Olá, mais uma quinta-feira onde nós estamos reunidos aqui para agradecer ao Senhor, para ouvir a palavra de Deus e também para apresentarmos os nossos motivos ao Senhor. Você é muito bem-vindo e eu queria convidar você para que esse tempo pudesse ser algo de Deus para o seu coração. E eu queria que você apresentasse a sua vida diante de Deus dizendo: Senhor, fale comigo nesse tempo. Eu estou aqui porque eu desejo ouvir a sua voz. Deus, Ele deseja se relacionar com a gente de uma forma extraordinária. E eu quero dizer para você, logo no início dessa reunião, desse ajuntamento, Deus ama você e Deus tem coisas extraordinárias para a sua vida. Você crê nisso? E eu queria que você abrisse o seu coração para que o Senhor, de uma forma muito especial, Ele falasse com você. Você pode acompanhar essa oração onde você está. Pai amado, fala conosco, o nosso coração está diante do Senhor, para que o Senhor se manifeste através das canções, através da mensagem que será ministrada, Pai, que o nosso coração perceba o Teu amor presente neste ajuntamento, em nome de Jesus. Amém. Eu te ouço, para sempre, te amarei, e eu canto, e eu ouço ao Rei de amor, eu amo e adoro, de Deus. Eu canto e louvo ao Rei que sempre existiu. Eu amo o homem que adoro, Salvador, Messias, amigo pra mim, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, início e fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, Príncipe da paz,
povo eleito, assumindo seu lugar, pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o teu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo o que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Você crê que Deus, o Senhor, está atento ao teu pedido e ao teu clamor? Eu quero desafiar você a apresentar nesse momento seus motivos ao Senhor. Talvez você já tenha feito no chat, pedido por si mesmo, ou talvez por uma pessoa que você conhece, mas eu queria desafiar para que você orasse a vontade de Deus, para que a vontade de Deus se cumprisse na sua vida. E nós, como povo do Senhor, iremos experimentar um Deus agindo e nos direcionando para o centro da sua vontade. Vamos orar neste momento? Pai amado, eu oro junto dos meus irmãos que estão conectados neste momento, para que o Senhor faça a tua vontade na nossa vida. Pai, usa-nos, Deus, como instrumentos teus na vida de pessoas. Nós lembramos de pessoas neste momento que estão carecendo da tua boa mão. Nós oramos, ó Pai, por uma ação especial do Espírito Santo do Senhor para aqueles que estão passando por um processo de enfermidade. Eu oro, Deus, para que o Senhor se manifeste de uma forma toda especial. Irmãos que neste momento estão apresentando vidas, situações da vida de pessoas, Pai, visita-os, Deus, com a tua vontade, e que essas respostas a esses clamores, ó Deus, possam redundar em honra e glórias ao teu santo nome. Pai, visita cada coração neste momento, é o nosso clamor e nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Jesus,
estudar a palavra de Deus, nós vamos continuar aprendendo através da palavra do Senhor a respeito da vida de um discípulo de Jesus. Aquilo que implica em nossas vidas de vivermos de forma prática, aquilo que Deus, o Senhor, tem nos ensinado, aquilo que o nosso Senhor deseja que vivamos. Quando nós olhamos para os ensinos de Paulo, ele começa a escrever ali para aqueles crentes, aquelas pessoas que viviam na igreja de Colosso, a respeito da importância de nós vivermos as nossas vidas plenamente para o Senhor. E ele vai trazer a implicação da oração que precisa fazer parte da vida de um discípulo de Jesus. O discípulo é aquele que imita o seu mestre. O discípulo ele precisa desejar aprender com o seu mestre, ou seja, todo aquele que aceita Cristo como Senhor, ou que conhece a Jesus como seu Salvador, ele se torna um discípulo. E o discípulo deve intencionalmente buscar a viver de acordo com aquilo que o seu mestre ele está ensinando. Ele deseja ser parecido com o seu mestre, ou seja, aqueles que conhecem a Jesus precisam aprender a viver a sua vida parecida com o seu mestre. O apóstolo Paulo ensina isso em diversos momentos nas cartas que ele escreve para os crentes, para as pessoas que conheciam ao Senhor Jesus pelas diversas igrejas que ele ensinava, e ele mesmo testemunhava dizendo: sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Quando um discípulo ou um aprendiz, ele aprende com o seu mestre, ele vai ter crescimento, e à medida que nós aprendemos com o nosso mestre, nós estaremos sendo cada vez mais parecidos com Jesus, e a nossa vida irá refletir a vida de Jesus Cristo. Eu posso estar buscando intencionalmente aprender com o meu mestre. Se isso não está acontecendo, se eu digo ser discípulo de Jesus, mas eu não aprendo, o meu coração não está ensinável, algo de errado pode estar obstruindo esse ensinamento, essa base de ensino que vem do nosso Mestre Jesus. E às vezes a autossuficiência, o desejo de não aprendermos ou abrir mão daquilo que vivemos pode ser um dos empecilhos de nós aprendermos a viver a nossa vida de acordo com aquele que nos salvou, o Jesus Cristo, o nosso Mestre. Ele está nos ensinando. Quando o nosso coração não é um coração ensinável, a nossa vida nós estamos vivendo para nós mesmos, baseado no nosso conhecimento e na nossa autossuficiência, e não para o nosso Mestre, aquele que nos salvou. O discípulo de Jesus, que tem o coração ensinável, ele busca a todo custo aprender com o seu mestre, aprender com Jesus. Ele aprende que a vida dele precisa ser vivida para a glória de Deus, e tudo aquilo que ele for fazer, ele fará para glorificar o nome do Senhor através do seu jeito de viver a vida. Lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 17, a palavra do Senhor vai dizer: o que fizerem, seja em palavra ou seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Este é o ensinamento de Jesus, é o ensinamento que Paulo traz àquela igreja da importância de vivermos de forma total para o Senhor. Esse jeito de viver a vida vai revelar a mim e a você um coração ensinável que deseja que o reino de Deus seja estabelecido e a vontade de Deus esteja em primeiro lugar na nossa vida, quando isso faz parte do nosso jeito de viver. E é isso que nós identificamos nos discípulos de Jesus ao viverem as suas vidas para aquilo que o Mestre desejava. E por isso, dada a importância desse relacionamento de vivermos para o Senhor, implica em nós termos uma dependência total do nosso Senhor. E a oração da vida de um discípulo de Jesus vai fazer toda a diferença. Tanto que Paulo ele ensina isso para aquelas pessoas que viviam na cidade de Colosso. O texto lá de Colossenses, no capítulo 4, a partir do verso 2, vai dizer assim: dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos.
Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Paulo, ele começa a ensinar aquelas pessoas o valor de um relacionamento profundo com Deus. Ele começa a alertar aquelas pessoas, aqueles discípulos que estavam vivendo várias influências naquela época, de religiosidade helênica que existia ali, com muitos deuses, com muitos rituais que não refletiam aquilo que era o ensinamento do Senhor Jesus. Ele começa a falar a respeito do valor da oração, dizendo, olha, dediquem-se à oração. Essa palavra, dedicar-se à oração, ela tem a implicação de perseverar. Perseverar e não desanimar, independente da circunstância que eles estavam vivendo. E mais do que isso, essa palavra ela dá o sentido de não ficar cansado mediante as lutas que estavam enfrentando. Essa palavra de perseverar em oração vem contra tudo aquilo que o judaísmo às vezes ensinava. Eles tinham métodos e regras específicas para quando orar e como orar. Eles tinham horários específicos em que tinham de orar. E de repente Paulo começa a dizer, olha, dediquem-se à oração, foque, priorize a oração no seu jeito de viver a vida. Esteja vigilante, não pare de orar, não desanime. Era esse o ensinamento que Paulo trazia para aquela igreja. E é esse o ensinamento que a palavra de Deus ela traz a mim e a você. A nossa vida de oração precisa nos levar a confiar em Deus, sabendo que o Senhor, Ele é aquele que ouve a nossa oração. Mas Ele não só destaca, dediquem-se à oração, Ele traz um outro componente ali dizendo, olha, estejam alertas e sejam agradecidos. Quando Ele diz ali, estejam alerta, Ele está falando a respeito de um espírito de vigilante. Um vigilante com o coração grato, ele destaca ali. Em outras palavras, em outros textos bíblicos, nós vamos ver ensinamentos do próprio Senhor dizendo, olha, vigiai e orai. Foram recomendações do próprio Senhor Jesus, por exemplo, quando ele estava no Getsêmani, ali orando com seus discípulos, onde eles adormeceram e não conseguiram orar um tempo junto deles. Lá em Marcos, no capítulo 14, no verso 38, a palavra de Deus vai dizer isso. O Senhor Jesus dizendo aos seus discípulos, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A oração, ela irá nos ajudar a ficarmos alertas, atentos às circunstâncias que nós estamos vivendo. Ela vai nos ajudar através do nosso relacionamento com Deus para que a gente não seja seduzido por tentações, por ataques satânicos que às vezes vêm sobre a nossa vida. Mesmo eu e você, nós tendo um relacionamento sincero com Deus, mesmo quando o nosso coração deseja fazer aquilo que Deus quer que façamos, nós precisamos estar vigilantes e perseverarmos em oração. Perseverar em oração é quando nós aprendemos a orar o tempo todo, a buscar a presença de Deus e nós vamos nos enchendo cada vez mais da disposição vinda do Espírito Santo do Senhor. E através dessa busca e dessa dedicação à oração, nós não vamos esmorecer, porque a esperança será renovada todos os dias dentro do nosso coração, porque nós desejamos que o reino de Deus se cumpra em nossas vidas e através das nossas vidas. E isso trará a mim e a você um coração grato. Um coração que não vai desanimar diante das circunstâncias, mas nós vamos confiar que Deus, o Senhor, Ele está presente. De repente, como discípulos de Jesus, nós estamos firmes, porque o Senhor assim está presente na nossa vida. De que forma eu e você nós podemos permanecer firmes em oração?
numa busca intencional com o Senhor. A primeira delas é entendendo o valor desse relacionamento profundo com o Senhor. Quando nós aprendemos a colocar em prática o nosso tempo de oração, desenvolvendo talvez estratégicas que irão nos ajudar, uma lista de oração com pedidos, com respostas, e isso fará com que a gente possa olhar e lembrar aquilo que Deus está fazendo. Um caderno de oração, um diário de oração, como nós temos exercitado aqui dentro da nossa igreja, onde nós temos a oportunidade de registrarmos toques do Espírito Santo de Deus, respostas dadas dos altos céus, especificamente a nós, em detalhes que nós estamos apresentando diante de Deus. Uma outra forma de nós exercitarmos a oração e permanecermos firmes num processo de relacionamento íntimo com o Senhor é quando nós, às vezes, podemos convidar alguém para orar conosco. Você já convidou alguém para orar com você? Para ter um tempo de oração, eu queria desafiar você, incentivar você a convidar alguém para orar com você, para apresentar motivos ao Senhor de vocês, mas também a respeito daquilo que Deus deseja para a sua vida, para as circunstâncias da sua vida. Outro fator que nos ajuda a permanecermos firmes em oração, sem esmorecer, é quando nós compartilhamos algumas dificuldades que temos. Talvez você que acompanha essa mensagem, uma das suas dificuldades é orar ao Senhor. Você tem dificuldade de separar um tempo. Talvez o seu coração está agitado, o teu coração esteja triste, mas quando você compartilha com alguém e convida essa pessoa para orar com você, Deus vai usar essa pessoa para ser um instrumento de Deus na sua vida, orando por você e orando com você. E você irá aprender o valor, a experimentar a profundidade de um movimento de oração diante da presença do Senhor. Você é um discípulo de Jesus? Você é um daqueles aprendizes do Mestre que deseja ser parecido com o Senhor? A oração precisa ser um estilo de vida no dia a dia de cada discípulo de Jesus. Não abra mão disso, busque isso intensamente no teu jeito de viver a vida. Faça com que a oração faça parte do seu viver diário numa busca intensa pela presença do Senhor. Paulo também, ao escrever à igreja de Tessalônica, ele vai falar a respeito da oração contínua e sobre o desejo de Deus em se relacionar com cada um dos seus discípulos através da oração. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 16, a palavra do Senhor vai dizer: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Alegrem-se, diz a palavra de Deus. Orem continuamente, deem graça, esteja com seu coração agradecido em todas as circunstâncias. Paulo, além de direcionar os irmãos daquela igreja, daquela cidade do Colosso, sobre a necessidade de perseverar em oração, ele traz motivos específicos pelos quais os irmãos deveriam orar. Quais são os motivos? Quais são os assuntos que têm ocupado a sua mente e o seu tempo de oração na presença de Deus? Você tem anotado os seus pedidos? Se não tem anotado, talvez você consegue perceber o que tem ocupado a sua mente no tempo em que você está orando ao Senhor? Quais são os motivos que têm guiado suas orações ou mesmo feito você orar? Aqueles motivos pelos quais você para tudo para estar na presença de Deus? Paulo ele coloca alguns motivos específicos para que aquela igreja, aquelas pessoas pudessem orar em seu favor. Lá no capítulo 4, no verso 3, a palavra do Senhor vai dizer ao mesmo tempo: orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pela qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente como me cumpre fazê-lo. Olha a oração, o pedido de oração de Paulo para aqueles irmãos.
Ele ora por uma oportunidade de testemunhar os ensinamentos de Cristo Jesus em todos os momentos, para que Deus abrisse, para que Ele pudesse manifestar os seus ensinamentos de forma aberta, de forma em que não houvesse interrupção. Ele ora por oportunidade. Você conhece pessoas que suas orações são baseadas somente em suas próprias necessidades? Talvez você que acompanha essa mensagem, ao refletir sobre os seus motivos de oração, você tem percebido que você tem orado somente por suas necessidades. E às vezes, quando fazemos isso, talvez nós não entendemos ainda a grandiosidade a respeito do reino de Deus. E o nosso coração talvez não tenha entendido a importância do manifestar do reino de Deus na minha vida e através da minha vida. Paulo, ele orava sim por motivos pessoais, por lutas, mas o foco da sua vida era mantido na vontade de Deus, para que as pessoas que estivessem ao seu redor ou que estavam ao seu redor pudessem reconhecer a verdade do amor de Deus, a verdade do amor do Senhor, para que aquelas pessoas pudessem conhecer a obra de Cristo Jesus, aquilo que Ele fez. E Ele estava ali transmitindo o amor de Deus e pedindo para que eles orassem, para que isso pudesse acontecer. Ele multiplicando aquilo que Deus, o Senhor, havia feito na vida dele. As suas orações têm levado você a uma busca intencional de testemunhar Jesus através do seu jeito de viver a vida. Quando nós aprendemos o valor da oração, nós iremos orar por nós sim, mas nós iremos priorizar para que o reino de Deus, a vontade de Deus, a vontade do Senhor seja realizada na nossa vida. Não simplesmente por pedidos talvez mesquinhos ou talvez pessoais em que o meu coração está gritando, mas eu vou priorizar a vontade de Deus em detrimento da minha. Eu vou confiar que a vontade de Deus, ela é a melhor para a minha vida. Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 12, a palavra do Senhor vai dizer: eu digo a verdade. Aquele que crê em mim fará também obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, e o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. João falando a respeito da nossa oração diante do Pai, que quando nós manifestamos o nosso motivo diante de Deus, para que o Pai seja glorificado, o Senhor Jesus irá responder. Palavras do Mestre Jesus, aquilo que pedirmos em seu nome, para trazer glória a Deus, será realizado. Ou seja, ao orarmos ao Senhor, nós temos que aprender a abrir o nosso coração, sim, com a certeza de que Ele está ouvindo, mas para que os nossos motivos glorifiquem ao Pai. E não somente traga prazeres momentâneos ou respostas pessoais que não têm nada a ver com o reino de Deus, mas quando os nossos motivos apresentados ao Senhor glorificam o nome de Deus, nós estamos orando algo que alegra o coração do Senhor, a qual Ele tem o prazer em nos responder. Afinal de contas, quando Cristo habita o nosso coração, Deus sempre irá se manifestar através de nós. O valor de pedirmos e de nos relacionarmos com Deus implica em Deus responder aquilo que pedimos. E Ele vai responder porque Ele está atento ao nosso coração. Mateus, no capítulo 7, no verso 7 em diante, a palavra do Senhor vai dizer: peça e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas.
Quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que Deus, Ele é aquele que responde, é aquele que procura. Deus, Ele dá a resposta àquele coração que necessita de uma resposta. E Ele começa a trazer a implicação do amor de Deus, que nós que somos seres humanos sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. E quando nós aprendemos a pedir, Deus, o Senhor, é aquele que irá nos responder generosamente, demonstrando todo o seu amor para com nós. Eu tenho um desafio para você: faça da sua vida de oração uma experiência pessoal com Deus, com esse Deus que te ama. Creia na bondade do Senhor, pois Ele deseja abençoar você. O nosso Deus, Ele é um Deus que deseja se revelar a você e revelar a bondade, a fidelidade e a misericórdia que Ele deseja dispensar a você. Creia, Deus tem sempre o melhor para a sua vida. Deus, Ele ama tanto você que Ele deseja que você experimente grandes coisas do Senhor para os detalhes da sua vida. O Senhor, Ele se importa, por isso que Ele deseja se relacionar de uma forma íntima contigo através da oração. Quando aprendemos a orar à vontade de Deus, nós começamos a experimentar o sobrenatural de Deus, do Senhor, nos detalhes da nossa vida. Você tem percebido o agir de Deus nos detalhes da sua vida? Quando nós aprendemos a orar à vontade de Deus, nós estamos desejando que aquilo que Deus tem preparado para nós se realize. Nós vamos experimentar o sobrenatural do Senhor agindo nos detalhes da nossa história. Esse tipo de coração, esse tipo de relacionamento através da oração irá revelar um coração que crê que a vontade de Deus, que a vontade do Senhor é melhor para a nossa vida. E aí, de forma prática, ela se apresenta da seguinte forma: quando uma porta se fecha, é Deus revelando a sua vontade. Mas quando uma porta se abre, significa que Deus está presente com a gente em tudo aquilo que nós formos fazer. Eu não vou aprender simplesmente a viver a minha vida do meu jeito, mas eu vou aprender a não insistir em uma porta que foi fechada por Deus, numa porta que foi fechada pelo próprio Senhor. Quando eu percebo Deus agindo nos detalhes da minha vida, eu vou ter a percepção daquilo que é vontade de Deus ou não, porque Deus se revelará a nós. Eu vou aprender a não insistir numa porta que foi fechada por Deus, porque se Ele fechou, Ele tem uns motivos e aquilo não será bom para as nossas vidas, para o nosso relacionamento com o Senhor. Mas eu vou aprender a desfrutar das portas que Deus abrirá e com a presença dEle do nosso jeito, a presença permanente dEle no nosso jeito de viver, irá nos conduzir para o centro da vontade de Deus. Você deseja experimentar mais do Senhor na sua vida? Volte-se para Deus, confie em Deus, creia que Ele deseja se revelar a você. À medida que nós cremos na bondade do Senhor, no amor, na graça, misericórdia e mais do que isso, na fidelidade do Senhor, nós vamos conhecer um Deus que deseja se revelar a mim e a você. Lá em Jeremias, no capítulo 33, no verso 2, a palavra do Senhor vai dizer: assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou, seu nome é Senhor, clame a mim, e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Deus se revela a nós à medida que o buscamos. Quanto mais buscamos ao Senhor, mais percebemos a presença desse Deus se manifestando nos detalhes da nossa vida. Nós vamos conhecer a Deus e a vontade do Senhor à medida que nós o buscamos. Quando fazemos isso com sinceridade, eu gosto de dizer que nós vamos experimentar um pouquinho do céu na terra, quando nós vivemos a vontade de Deus sendo realizada nas nossas vidas.
Quando você pensa a respeito da sua vida de oração, suas orações estão sendo simplesmente baseadas em suas necessidades pessoais e emocionais? Será que o seu jeito de orar e os motivos que você tem apresentado ao Senhor têm revelado um coração grato a Deus, mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que você quer? Mesmo quando aquilo não acontece do seu jeito? Será que eu estou insistindo em portas que o Senhor fechou? Os seus motivos têm batido em portas que Deus fechou para você? Quais são essas portas que Deus tem fechado? Você consegue identificar quais são as portas que Deus tem aberto para você, revelando a vontade dEle para a sua caminhada em relacionamento com Deus? Quando nós insistimos na porta que Deus fechou, às vezes pode ser um sinal de desobediência, de insubmissão, de independência. E a gente está dizendo: Deus, não aceito que o Senhor fechou essa porta. E de repente Deus está dizendo: filho amado, querido, não toque nessa maçaneta, porque isso levará você a lugares que trarão dor ao seu coração. Agora, quando Deus abre uma porta, as bênçãos de Deus se manifestam de forma extraordinária, com a convicção de que Deus, Ele está presente. Quando eu e você aprendemos a orar para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida, isso irá nos levar a alguns ajustes de prioridades. Isso irá fazer com que a gente refaça prioridades ou lista de prioridades na nossa vida. Aqueles irmãos da igreja de Colosso, a qual Paulo escreve esta carta, eles estavam sendo desafiados pelo escritor a colocarem o reino de Deus em primeiro lugar na vida deles. O desafio a mim e a você hoje é o mesmo. Nós somos desafiados, confrontados por Deus para colocarmos a vontade do Senhor em primeiro lugar na nossa vida. O próprio Mestre Jesus Cristo, nosso Mestre, o nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele ensinou a respeito disso. Lá em Mateus 6,33, a palavra de Deus vai dizer: ora, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Quais são essas coisas? Aquilo que nós precisamos para viver, o nosso sustento, a provisão vinda do altos céus para as nossas necessidades, porque afinal de contas é Deus, o Senhor, quem cuida e dá a provisão para que nós possamos viver a nossa vida. Sua vida como discípulo de Jesus precisa ter a oração como estilo de vida. A oração precisa fazer parte daquilo que você é, porque à medida que você busca Deus em oração, o caráter do Senhor é revelado a mim e a você. Por isso que Paulo insistiu lá no capítulo 4, no verso 2 de Colossenses: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Um coração grato é um coração que percebe o agir de Deus em nossas vidas. Você tem percebido o agir de Deus, o agir do Senhor na sua vida? Se você tem percebido, agradeça a Deus por isso. Foque ainda mais no seu relacionamento com o Senhor e busque em obediência fazer a vontade de Deus. É muito interessante que o próprio Senhor Jesus, em uma das suas orações que foram registradas lá no capítulo 17, Jesus ele começa a ensinar com a própria vida, com o seu jeito de viver a sua vida de oração diante de Deus Pai, o valor da preciosidade dessa oportunidade que Deus nos dá. Ele vai ensinar como a oração fazia parte da vida dele. Mesmo antes de partir, de subir ao céu, ele ora primeiro por si mesmo, depois ele ora pelos seus discípulos e em seguida ele ora por mim e por você, por nós que seríamos aqueles que haveríamos de crer. E Deus deseja que nós tenhamos um relacionamento como esse, da mesma forma como Deus Pai tinha com o Senhor Jesus, da mesma forma como eles desenvolviam um relacionamento enquanto Cristo esteve na terra. Deus deseja que nós tenhamos também esse tipo de relacionamento com Deus. E isso, vivermos com intencionalidade na nossa vida de oração, irá trazer ao nosso relacionamento com Deus profundidade, intimidade,
conhecimento mais profundo de Deus e nós vamos aprender a viver a verdadeira liberdade em Cristo. Senhor Jesus, orando, retratado no Evangelho de João, capítulo 17, a partir do verso 20, vai dizer: a minha oração não é apenas por eles, mas rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim, eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia. Olha o propósito: para que o mundo creia que tu me enviastes. Dei-lhe a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e o amaste como igualmente, e os amastes como igualmente me amaste. Da mesma forma como Deus Pai amou o Senhor Jesus, Deus, Ele ama você e Ele deseja se revelar a você. Quais são os toques do Espírito Santo de Deus? Talvez você precisa reajustar os motivos pela qual tem feito você orar, e você entende que você precisa aprender a orar a vontade de Deus e não somente a sua vontade, não somente os seus motivos. Ou talvez o Senhor esteja desafiando você a orar, porque há um bom tempo talvez você não esteja investindo tempo com o Senhor. Separado um tempo na tua agenda, talvez para te ajudar você vai convidar alguém para orar com você, ou talvez você vai pedir ajuda para alguém, falando a respeito da dificuldade que você tem. E você vai aprender a orar para que a vontade de Deus se manifeste. Sabe por quê? Porque quando eu e você, nós oramos a vontade de Deus, nós estamos clamando para que o reino do Senhor se estabeleça na nossa vida e através de nós. E nós cremos, porque a palavra de Deus nos diz que a vontade do Senhor, o lugar que Deus deseja que estejamos, Ele é o melhor, porque a vontade dEle é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Aprenda a orar. Ainda hoje, se ajoelhe diante da presença do Senhor, abra o seu coração. Se necessário for pedir perdão, peça, porque talvez a sua lista de prioridades esteja equivocada. Você está gastando tempo demais com coisas que não valem a pena. E hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo: filho amado e querido, volte, fale comigo. Eu estou desejoso a revelar a você coisas grandiosas que você não conhece. E nós vamos aprender que viver como discípulo de Jesus é nós aprendermos a viver a oração como um estilo de vida. Não existe discípulo que não dependa do seu mestre. Não existe discípulo que não aprenda com o seu mestre. Caso contrário, se há uma interrupção no processo de aprendizado, no processo de imitação, talvez o foco da minha vida e da sua vida esteja errado. Por isso o desafio para nós hoje é: aprenda a orar, a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a colocar o jeito de Deus como o melhor. E como discípulo, fale com Jesus, fale com Deus Pai mediante Cristo Jesus, em nome de Jesus. E eu creio que Ele revelará, Ele se revelará a você de uma forma extraordinária. Que Deus, o Senhor, abençoe a sua vida. Criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas
que a sua vida como discípulo de Jesus reflita intimidade na presença do Pai e que você possa viver um relacionamento cada vez mais profundo com o Senhor, conhecendo a Deus de verdade e experimentando a verdadeira liberdade que só Cristo Jesus Ele pode trazer ao seu coração. Quero deixar um convite para que no domingo às 9 horas da manhã você venha estudar a Palavra de Deus conosco através da nossa escola bíblica e também você venha às 19h30 participar da nossa celebração, onde presencialmente online nós estaremos celebrando ao Senhor, cantando hinos e como povo de Deus, corpo de Cristo reunidos, bendizendo o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e a sua história.